Boa noite, tudo bem? Conversas invertidas, pela primeira vez gravando, bem feliz aí com a novidade, espero que dê certo. Mais pessoas no Brasil poderão assistir, todo mundo perguntava, Cris, e aí, quando é que a gente vai poder ver? Porque às vezes a gente está pelo Instagram, mas as pessoas cobram muito que a gente divulgue, né, tudo que tem acontecido aqui, e não são poucas coisas, para mais pessoas, né, é uma oportunidade de mais pessoas verem, e é também uma oportunidade de maior visibilidade para os nossos patrocinadores. Hoje o tema é o tema da vez, só se fala nisso, ChatGPT ou ChatGPT. Bem legal, porque hoje eu tive uma conversa com o pessoal com quem eu trabalhei lá na Localiza, e todo mundo já está usando, assim, as pessoas, né, já não estão lá mais, mas cada um na sua organização utilizando. As pessoas bem felizes com a questão dos contratos, especialmente. Daniel falou comigo outro dia, fiz uma cláusula que ficou bacanérrima, e eu falei, cara, é legal demais, todo mundo usando. Mas a gente sente falta ainda de coisas direcionadas à advocacia, né? Muita discussão ampla sobre tudo, mas dentro da advocacia, como que será isso? Bom, eu vou deixar o Fabiano se apresentar, mas a gente se conheceu há alguns anos. O Fabiano era sócio e responsável pela área de inovação do Coimbra Chaves Advogados, e aí fiquei bem impressionado com o trabalho que ele vinha fazendo. E quando a gente estava conversando, eu falei, não, você é o cara que eu quero que vá lá, porque, cara, quase ninguém tem falado sobre os prompts, como é que isso funciona, como é que isso aplica. Então, Fabiano, por favor. Gente, lembrando que isso aqui é apesar de toda a aparelhagem aqui, é um bate-papo, uma conversa informal. Então, quem quiser comentar, por favor. A gente tem um microfone aqui, e o microfone é por questões, né, da gravação. Então, é só levantar a mão, pode interromper a qualquer momento. Bom, pessoal, boa noite. Obrigado, Cris, aí novamente pelo convite, né? Como você sabe, eu estou passando por um momento de transição, exatamente saindo do escritório e abrindo aí uma empresa especializada na área de tecnologia para o mundo jurídico. E nas nossas conversas, a gente estava conversando aí sobre inteligência artificial, sobre esse momento que nós estamos vivendo no mundo como um todo, e aí afetando também nossa área de atuação, a área jurídica, né? E com essa ideia de trazer o assunto do momento, né? O ChatGPT, que existe aí desde novembro de 2022, mas que é um assunto rodeado por muita polêmica, rodeado por muitas discussões. Nosso objetivo aqui não é entrar nessas discussões, né? Como o Cris falou, é um bate-papo, mas a gente direcionar um pouco, ou mostrar um pouco assim, o poder não só do ChatGPT, mas da inteligência artificial como um todo, e principalmente pensar como que isso pode nos afetar, né? Acho que já tem afetado. Você mesmo comentou essa questão de as pessoas já estarem usando, escrevendo cláusulas com ele. E a verdade é essa, porque é uma ferramenta que vem para auxiliar a gente no nosso trabalho, todos nós, independente da profissão, independente de qual o objetivo que você tem com ele, ele pode ajudar e muito. Então, é aqui tentar clarear um pouco, falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre a ferramenta, sobre a inteligência artificial. E eu estou com ele aberto aqui, depois, se for o caso, vamos fazer hands-on aqui, vamos escrever, vamos explorar aqui para ver como que ele pode nos ajudar. Né? Posso tocar aqui direto? Bom, gente, então, assim, um brevíssimo resumo, eu não gosto desse tipo de coisa, mas só para vocês entenderem como que eu cheguei aqui, né? Eu sou formado em Direito, como o Cris comentou, eu era sócio do escritório até o início desse mês. Também formei em Contabilidade
E eu sempre programei por hobby, sabe? Gosto de programar, e sempre tive isso como hobby, que é algo que eu gosto de fazer no tempo livre. Ano passado, decidi fazer aí um MBA na área, então fiz esse MBA em gestão de TI na FIAP, que é uma escola lá em São Paulo, e foi onde eu falei, não, eu estou perdendo meu tempo aqui de ficar advogando, sabe? Eu preciso fazer outra coisa, a vida está passando e eu preciso me mover. Então, estou abrindo, essa empresa foi aberta agora no início desse mês também, que é a iTex. Depois a gente pode falar um pouco sobre ela, mas é muito com uma ideia de trazer soluções tecnológicas aí para o mundo jurídico, tributário, previdenciário. Mas eu não estou aqui para falar de mim, né? Eu estou aqui para falar do ChatGPT. Rapidamente, tá, gente? Aqui, como eu disse, o objetivo não é de forma alguma a gente fazer uma palestra, que é muito mais um bate-papo mesmo. Então, rapidamente falando um pouquinho sobre inteligência artificial, que é o que está por trás tanto do ChatGPT como de novas tecnologias que vêm surgindo aí a cada dia, né? Hoje a gente já tem muito... Eu estava até pensando nisso na hora que eu estava vindo para cá, porque de vez em quando eu preciso fazer alguma coisa mais elaborada de imagem, essas coisas, sou uma negação para isso, aí eu uso ou Midjourney ou Microsoft Design, né? Mas aqui eu não usei, não. Peguei um modelo de PowerPoint lá, por isso está feio desse jeito aqui. Mas o que a gente tem visto é isso. São tecnologias que a cada dia estão evoluindo, estão apresentando coisas novas. Então, hoje a gente já tem aí o tal do prompt to video, prompt to image, que é exatamente você escrever o que você quer, como que você quer uma imagem e ela ser criada para você. Ou você escrever algo e criar-se um vídeo para você. Então, a gente tem visto uma evolução constante do que a inteligência artificial tem feito, né? Quando a gente fala de inteligência artificial, esse é um termo que foi cunhado aí mais ou menos na década de 50, que é aquela ideia mesmo de uma máquina, de algo com poder computacional, pensar como um humano, ter uma inteligência como um humano, né? E só para vocês verem a magnitude, assim, quando a gente fala de ChatGPT, hoje, por exemplo, existem várias divisões que são feitas na área de inteligência artificial, essa é uma delas, né? Que eles dividem os tipos de inteligência artificial pela sua capacidade. Então, eles têm o que chama de Narrow AI, que é onde nós estamos, tá? Nós ainda vamos para aqueles dois tipos de inteligência artificial. Hoje, com toda a evolução, com todo o burburinho que tem sido feito aí com o ChatGPT, nós estamos aqui num primeiro estágio, que são aquelas inteligências artificiais que, claro, evoluíram muito, mas que fazem ou tarefas dedicadas, lá desde que treinada, e que utiliza aí alguns modelos de machine learning, deep learning. O ChatGPT ele usa um modelo de deep learning, né? Posso falar um pouquinho sobre isso, mas nós estamos aqui ainda. Nós estamos numa narrow AI, tanto que o ChatGPT, o 3 ainda, né? O 4 já foi lançado, mas ele não está disponível para o público em geral. O ChatGPT 3 ele responde questões até 2021. Ele tem uma limitação de tempo. Por quê? Porque ele foi ensinado com uma base até 2021. Então, ele ainda tem várias limitações e nós vamos ver isso, e aí até como contornar essas limitações. Agora, você já tem um tipo, ou fala-se em um tipo de inteligência artificial, que é a General AI, que é capaz de fazer qualquer tarefa com a mesma eficiência do humano. E aí a gente já vai pensando num super AI, aí sim a evolução máxima da inteligência artificial, que é uma inteligência artificial com capacidade aí de pensar e resolver problemas complexos, né? Como eu disse, a gente tem muita discussão sobre o ChatGPT, discussões éticas, discussões de limites da inteligência, né? A gente estava comentando aqui antes que os fundadores do ChatGPT, inclusive, falaram que ela tem se questionado muito os limites que vão ser impostos às inteligências artificiais.
Mas a gente ainda está numa primeira fase, nós estamos engatinhando aqui, né, no que essas inteligências são capazes de fazer. Fabiano, só porque vale muito a pena, saiu hoje no Valor Econômico, os 3, né, criadores, os 3, mas tem vários outros criadores, outros e outras, falando, né, desse medo, dessa superinteligência daqui a 10 anos. Muitos têm discutindo, e a sugestão deles é que se criasse aí uma agência reguladora mundial ligada à ONU, tal qual acontece com a energia nuclear. Tamanho o perigo. Bem interessante, fica a sugestão de vocês lerem o Valor Econômico de hoje. E eu acho que assim, quando a gente está falando de tecnologia em geral, e a gente vê isso muito no ChatGPT, assim, a primeira discussão que teve e aí a gente pensando aqui, inclusive, como advogados, né, no mundo jurídico, elas vão substituir a gente, vão roubar os nossos empregos, ou então elas vão dominar o mundo, né? A tendência é que nenhuma dessas duas coisas aconteça. É bem provável que nenhuma dessas duas coisas aconteça. O que a gente tem que fazer é, primeiro, conhecer o que está acontecendo, né? Então, sim, o ChatGPT é uma realidade, as inteligências artificiais são uma realidade. Agora, como que elas podem nos ajudar na nossa profissão, na nossa vida? E segundo, aí sim um debate mais amplo do quais são os limites, quais são a regulamentação que tem que ver, que haverá, com certeza haverá em cima dessa tecnologia, né? Então, essas são as grandes questões. Mas eu acho que assim, o mais importante, gente, até para a gente começar, não fiquem com medo, ela não vai roubar o emprego de vocês, desde que vocês evoluam também, né? Porque algumas atividades, e eu costumo falar isso muito, gente, assim, eu peguei a época do direito em que você lia o Diário Oficial todos os dias ainda, né? Recortado. Leia publicação no Diário Oficial. Eu imagino. Eu peguei, mas eu era muito novo, comecei a trabalhar cedo. Mas isso evoluiu. Agora, você imagina o que é você passar 5 anos numa faculdade de Direito para passar sua vida recortando o jornal e Diário Oficial. Então, houve uma evolução na profissão, assim como vai haver uma evolução, e já está acontecendo uma evolução na profissão, na profissão jurídica, né? E é isso que a gente tem que ficar atento. Aqueles trabalhos muito manuais, aquela coisa, isso sim, a tendência é que isso acabe, e vamos ser sinceros, gente, ninguém passa 5 anos na faculdade para ficar fazendo isso, né? Vão fazer outra coisa, vão fazer um trabalho mais intelectual, mais inteligente, e para isso a ferramenta ajuda, e ajuda muito. Quando a gente fala também, tem uma outra classificação, isso aqui é só para a gente entender bem onde está posicionado o ChatGPT, isso é uma outra classificação que são feitas nas inteligências artificiais de acordo com a sua funcionalidade, né? Então, você tem aquela inteligência artificial reativa. Reativa e a limitada, o que difere delas aqui é elas usarem ou não a memória, terem ou não memória daquilo que você programou. Então, por exemplo, a reativa hoje é a Siri, a Alexa. Isso são inteligências artificiais que a gente chama de reativa. Você pergunta uma coisa para elas ou dá um comando para elas, elas fazem, mas não ficam com memória daquilo que você mandou. O ChatGPT hoje ele é muito mais considerado uma inteligência artificial limitada, principalmente quando você está usando, Sérgio, para quem já usou, eu acredito que todo mundo, ele tem uma memória, ali fica gravado toda a conversa que você teve, com limitações, tá, gente? A hora que a conversa começa a ficar longa demais, ele perde o que está lá no início da conversa. Isso é pela forma como o modelo foi construído. Mas então, também aqui, nós estamos aqui no primeiro quadrante aqui. Nós temos inteligência hoje. A que mais faz sucesso hoje, que é o objeto da nossa conversa aqui, está aqui, no início, né? O que se fala muito é isso. Você vai ter teremos inteligências artificiais que vão entender as emoções humanas e vão poder interagir com o humano sem ser treinado, ou vão desenvolver algum tipo de inteligência, algum tipo de capacidade de entender as emoções humanas, que é lá a teoria da mente. E o self-awareness, né, eu nem quis traduzir ali, porque fica bem feia a tradução
de algumas coisas do inglês, mas é aquela inteligência artificial que tem uma consciência própria. Do mesma forma, gente, estamos falando aqui, estamos no início, estamos engatinhando, mesmo sendo um termo, algo que se usa desde 1950, quando a gente está falando aqui de chat GPT, quando a gente está falando dessas novas inteligências que estão surgindo agora, nós estamos começando ainda, né? E nós iremos evoluir para cá. É aquilo que a gente estava comentando antes. Como e com qual tipo de regulamentação e limitação, isso é algo que nós, enquanto humanidade, vamos ter que criar. Mas nós iremos evoluir para lá, para cá. Gente, alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Se alguém tiver algum comentário. Lembrando também que tem cerveja aqui na cervejeira. Porque a cerveja vai soltando, pessoal. Fiquem à vontade, exatamente. Ô, Thiago, só um pouquinho para você falar aqui, fazer a pergunta no microfone. Que trabalha no setor da polícia, que faz editais para concurso de seleção mesmo para policiais. E ela veio me contar que ela faz o edital, ela sempre fez, e que ela resolveu jogar essa ideia no ChatGPT e saiu um edital muito próximo do que ela fazia ali no dia a dia, sem ter nenhuma ajuda do ChatGPT. E aí eu ia te fazer essa pergunta antes de eu saber de uma informação que você passou aqui sobre a atualização do ChatGPT, que ele é até 2021. E aí ela me contou o seguinte, que ficou muito bom o texto do ChatGPT para o edital, mas ele estava desatualizado com a legislação. Então talvez seja isso que você falou. Ele tem uma legislação atualizada até 2021, e aí talvez seja um cuidado, se a gente for utilizar ele no meio jurídico, de a gente ter que revisar essa legislação para ver o que está atualizado depois dali e fazer a alteração. Você já tentou alguma coisa nesse sentido de precisar de que ele te desse alguma legislação e viu que ela estava desatualizada, até por essa questão de ser até 2021? Já. Não só em termos de legislação, mas em termos, por exemplo, de ferramentas mesmo que eu tenho usado muito no desenvolvimento de tecnologia, porque as coisas têm acontecido tão rápidas que, assim, já existe framework, depois eu posso falar aqui. Eu queria até ter mostrado aqui, mas eu posso mostrar numa outra oportunidade, de leitura de arquivos, né? Hoje você tem frameworks lá que você joga um arquivo PDF lá. Eu fiz isso recentemente até com alguns ADIs do Supremo, que você vai interagindo e perguntando para ele o que está falando naquela decisão do Supremo. Então, isso assim, é super comum. Mas existe essa limitação mesmo temporal. O ChatGPT, no modelo atual, né, que é em cima do modelo GPT-3, é até 2021. O GPT-4 já vai até 2022. Mas o mais importante da sua pergunta é o cuidado. É o que eu ia... Quando a gente explorar um pouco aqui o ChatGPT, nós vamos ver o seguinte. O que é o ChatGPT? Gente, ele é uma ferramenta. Ele é um assistente. Ele foi criado para ser foi criado, na verdade, como uma inteligência artificial, mas o seu objetivo é ser um assistente. Você, muitas vezes, pede para o seu assistente fazer algo e você vai conferir. Então, você não vai simplesmente pedir para o ChatGPT fazer algo e falar assim, não, aqui tá bom, vou mandar e usar como verdade. Então, esse é o primeiro cuidado. E ele tem o objetivo de ser um assistente. Segundo, nós vamos ver na forma de uso. Por exemplo, foi até engraçado, porque quando eu perguntei isso hoje mais cedo para algumas pessoas, ninguém sabe que existem configurações no ChatGPT. E nós vamos ver que... Então, você tem uma das configurações dele, que é exatamente isso. Olha, você cria mais ou você é mais pé no chão, não cria muita coisa. Isso é uma configuração que você passa para ele poder fazer. Quando você confronta ele com alguma legislação, com alguma outra informação, ele tenta se atualizar, ele tenta consertar aquilo que ele eventualmente pecou. Ou então se desculpa e fala que... e ele até fala não sei muitas vezes. Ele tem, entre aspas, essa consciência de dizer assim, não, deixei de passar essa informação, posso complementar, ou me desculpa, eu não posso atender. Agora, a gente tem que lembrar, gente, que são modelos treinados. Então, por exemplo, você pega um edital.
Você pede para ele fazer um edital, ele tem na base dele, ou a base que usou de treinamento para o ChatGPT é uma base que tem milhares ou milhões de editais lá para ele copiar. Então é claro que ele vai fazer um edital muito perto da realidade, porque ele tem uma base. Exatamente. Aí a questão de uso é como usá-lo para aquilo que você precisa. Que é um pouco do que nós vamos falar aqui. É como que você pode usá-lo para aquilo que você precisa. Inclusive, você pode usar para falar assim, não crie nada. Né? Para ler um documento jurídico, eu falo isso com ele. Falo assim, olha, você vai ler esse documento, se você não souber a resposta, tiver dúvida, fala que não sabe. Você pode dar esse tipo de comando para ele. Então, é esses os cuidados que a gente precisa ter. Mas é isso, gente. Ele tem na base dele milhões de editais para ele copiar. É claro que o edital que ele vai fazer ali vai ser perto da realidade. Agora, vai ter essa questão da limitação temporal, sim. Isso tem. De estar atualizado com a legislação e tal. E vai haver uma constante atualização, mas vai haver sempre um delay aí entre a legislação, pelo menos no caso dele. Tiago, você... Desculpa, rapidinho. Pode falar. Ô, Fabiano, funciona pedir para ele estudar uma legislação nova, atualizada? Se eu jogar o arquivo, ou eventualmente jogar o link? Enquanto ele sozinho, não. Existem, como eu disse, frameworks hoje que você consegue fazer isso. Se você entrar aqui no ChatGPT e, por exemplo, jogar uma legislação... Na verdade, é copiar uma legislação. Você nem consegue fazer upload de arquivo. Mas copiar uma legislação e falar assim, estuda, não. Isso... Porque, na verdade, toda a interação que é feita com ele vai entrando na base dele. Inclusive, desde março, você pode, inclusive, escolher se você quer ou não que o que você está conversando com ele sirva para o treinamento dele ou não. Mas ele... ler e porque assim, a ideia dele não é aprender uma legislação, a ideia dele é ter uma base grande onde ele possa consultar para fazer interações. É porque ele foi criado com esse objetivo, não de aprender ainda, porque aí nós estamos falando de inteligências mais avançadas. Eu fiquei curioso para saber como é que está lá o treinamento dos seus médicos e médicas. A galera já está ensinando a usar o ChatGPT nas escolas? Como é que está isso? No nosso ambiente de superior, a gente está começando a introduzir. Mas eu tenho uma experiência legal, porque eu tenho um filho de 17 anos e ele está no colégio fazendo o 3º ano agora. E eles estão sendo muito questionados sobre isso. A escola está apresentando o ChatGPT para eles e pedindo críticas. Então, eles têm um limite até onde eles vão ali, até porque acho que ninguém tem muito conhecimento sobre o tema ainda para deixar que os alunos de 17 anos se aprofundem tanto. Mas eles estão questionando na escola. Então, eu vi que eles trouxeram para a escola para testar o aluno e ver como que ele vai usar aquilo. Mas, realmente, ainda no nosso âmbito de superior, a gente ainda não tem esse momento. Eu não sei, porque eu acho que foge um pouco do escopo da medicina, que é o nosso negócio ali, entendeu? Mas eu não sei se os professores estão usando de alguma forma, mas eu ainda não tenho esse conhecimento. Mas na escola do meu filho eu já vi que isso acontece. E aproveitando só isso que eu estou falando aqui, eu queria só te fazer mais uma pergunta. Eu não sei se isso é fake news, mas eu já ouvi uma história sobre o ChatGPT, que quando você vai questionando ele demais, e você pode chegar ao ponto de estar estressando ali o ChatGPT, que ele começa a te dar respostas muito inconclusivas. Eu não sei, igual você falou, que ele fala que eu não sei. É o que ele chama de alucinação. Não, mas eu já ouvi falar que nem só desculpa, mas que ele começa a te responder de forma muito... Isso, é o que eles chamam de alucinação da inteligência artificial. Falar que existe essa parte da alucinação, então isso é verdade. Isso é verdade, existe mas por como conta você chega disso. nesse ponto? É quando ele A não questão tem mesmo a informação exatamente, que você pergunta, porque né? o que acontece? Depende muito como que o modelo é treinado. Hoje, qualquer um de nós pode pegar um modelo... o modelo, o ChatGPT é o que eles chamam de LLM, né, que é o Large Language Model. Você pode pegar um modelo dele e treinar para aquilo que você quer. Então, por exemplo, você quer treiná-lo para uso na medicina. Então, você pode ir lá e ir treinando. Ele foi treinado para ser um assistente geral. Então, chega num momento que ele não sabe, ou então que ele está sobrecarregado, ou então que são muitos questionamentos, que existe um risco dele alucinar, sim. Por isso, também, as limitações, o cuidado no uso e tudo mais. Mas isso não é fake news, não. Isso é uma verdade.
só compartilhar uma experiência que eu tive, já que a gente está falando dessas questões, né? Eu fui tentar usar e fazer testes, né? E perguntando justamente sobre jurisprudência, sobre legislação, para ele descrever alguma questão jurídica embasadamente. E eu fui conferindo o que ele vinha mandando. Num primeiro momento, você lia ali e parecia mesmo que tinha aquela legislação, ele citava o artigo e tal. Quando você ia conferir, não existia aquele artigo. Então, assim, e jurisprudência, não, existe um precedente do, sei lá, do tribunal tal, não sei o quê. Aí você ia lá, não existia. Então, assim, o primeiro alerta que a gente teve lá no escritório foi, gente, não pode confiar, tem que conferir. Foi o primeiro alerta, assim, que a gente começou a discutir como usar. Então, essa questão do cuidado é a coisa que eu mais observo, assim, em relação ao direito, porque você vê que é um modelo de linguagem, não é um modelo de direito, Não, né? exato. Ele escreve parecendo o modelo de direito, mas, na verdade, ele está usando a linguagem, mas não necessariamente entrando no conteúdo, né? E eu acho que essa que é a grande... Que é o que a gente estava discutindo antes, assim, para que ele serve? Ele serve para te ajudar. Então, às vezes, você lê muito isso, assim... não, eu estou aqui, empaquei, eu tenho que escrever uma cláusula e estou sem saber aqui como que eu escrevo. Aí você pede uma ajuda para ele. Mas aí você vai dar os inputs até para ele escrever, que é o que nós vamos ver aqui. Entendeu? Então, assim, até para ele escrever, se você dá um input... você tem que saber dar o input para ele te responder. Porque senão, e aí vem nessa questão das configurações dele, senão ele inventa mesmo. E ele inventa... É aquilo que eu falo, assim, às vezes a gente estava na escola... Há pouco tempo, né, atrás, estava na escola, aí a professora, você faltou ontem. Você fala assim, não faltei. Você responde com tanta certeza que a pessoa acredita em você. Então, é a mesma coisa. Ele responde com tanta certeza que você fala assim, é verdade. Né? Mas eu acho que então, esses são os cuidados que a gente precisa ter. Na verdade, não é que ele vem de fontes não confiáveis. A fonte é confiável. O que acontece é que, dependendo da configuração dele, você pode permitir que ele crie. Então, quando a gente vai usar no direito, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, que existe uma configuração dele que é a temperatura dele, ou temperature. Então, a primeira coisa, vai usar no nosso ramo, no ramo jurídico, põe de 0 a 0,2. Se você não fizer isso, ele vai criar. Então, ele vai criar jurisprudência, ele pode criar leis. Então, isso depende muito da configuração que você vai colocar nele. Cria. Segunda jurisprudência dominante, Exato. Não existe, exato. Isso. Não, mas é por isso que eu falo assim, aí é o cuidado. Por exemplo, ele não foi criado para pesquisar jurisprudência. Podemos criar um modelo, nós aqui nessa sala, vamos começar amanhã a criar um modelo para pesquisar jurisprudência, podemos tranquilamente. Eu já, na verdade, o do carro eu até já estou criando. Mas, mas assim, ele não foi feito para isso. E se você não quiser que isso aconteça, você consegue configurá-lo para isso não acontecer também. Para deixar esses focos mais visualmente legais, atrativos. Aí eu pedi para ele me dar a ideia de nome de uma equipe que vai regenerar os focos do meu escritório de advocacia. Aí veio um tanto de ideias de nome, porque ele pega ideias de, assim, vem com 30 ideias de nome. Eu nunca pensaria isso sozinho.
Eu acho ele bem legal para esse tipo de coisa. Não, e é isso, é questão do uso. Para que você está usando? E assim, gente, eu acho que ele pode ser muito bom para você escrever uma cláusula. Eu acho que ele pode ser muito bom, eventualmente, para fazer alguma pesquisa mais... Mas, assim, desde que ele esteja configurado para isso. Para escrever um e-mail mais formal, para escrever algo mais formal, desde que ele esteja configurado para isso. E essa que é a grande questão, porque a gente simplesmente usa e nem sabe, assim, nem como que são as configurações dele. Isso é o que eu vejo... O mais comum de eu ver é isso. Tem um professor chamado Adriano Mussa, da Sampo, que ele fala que a gente pode usar o chat para 3 coisas, de 3 formas. Quando você não precisa da verdade, e aí ele pode criar do jeito que quiser, como livros, né? A Amazon tem vários criados. Quando você precisa da verdade e sabe qual é a verdade, então, no caso, você verifica e entende, que eu acho que é o caso de história de advocacia, no trabalho no geral, né? E o caso que você precisa da verdade e não sabe a verdade. Então, você fica à mercê dele. Você tem que saber, ter a competência para entender. Que é a segunda opção que a gente usar, né? Gente, e a gente tem que lembrar que, assim, o ChatGPT, assim, fazendo uma analogia bem mais ou menos, é uma evolução do Google. Antes de você precisa pesquisar jurisprudência, precisa pesquisar um tema que você não conhece. O que você vai lá? Joga esse tema no Google. Agora você pergunta para o ChatGPT. E o que ele faz de diferente? Ele traz aquilo de forma mais estruturada para você. Mas mesmo quando você pesquisava no Google, você tinha informação errada. Você tinha uma série de variáveis ali que você tinha que considerar. Mesmo você pesquisa... Quantas vezes você já pesquisa um tema no Google, está citando lá algo que você fala assim, não, deixa eu ver se isso aqui existe mesmo. Você vai olhar, nem tem aquele artigo, não tem aquilo lá. Então, assim, ele partiu dessa base. Então, se é uma base que estava suja, ele partiu dessa base suja. Se é uma base que, mesmo estando limpa, mas você fala com ele para ele criar, ele vai criar. Então, isso vai depender muito, de novo, de saber usá-lo, né? Não é simplesmente ter como verdade tudo que ele fala. E aí, sim, só para a gente entender o que é o GPT... Né? Porque a gente fala tanto, o que é o chat GPT? O que é o GPT? Né? O chat, eu acho que todo mundo sabe. Mas o que é o GPT? Então, o GPT, na verdade, pessoal, é isso. O G é de generativa, né? Esse é o ponto. Né? O P é de pre-trained. Então, assim, ele foi pré-treinado naquela base. E ele não está ligado na internet, como alguém mencionou aí. Ele tem a base dele lá onde ele foi treinado. E o T de Transformer. Então, o GPT, ele não é de 2022, né? A OpenAI, ela é uma empresa que foi criada em 2015. O primeiro modelo deles, que é o GPT-1, é de 2015. Veio evoluindo, 2018 veio o GPT-2, 2020 o GPT-3. 2020, se não me engano, o GPT-3, que é a base do chat GPT, e nós já estamos no GPT-4, tá? Mas, então, o GPT é isso aí, ó. É um mecanismo de transformação pré-treinado e generativo, que é exatamente dele poder interagir. A forma de generativo é muito dele poder criar e interagir. Diferente da Siri. Diferente da Alexa, né? A Alexa, você dá uma ordem para ela executa aquela ordem. Você pedir para ela criar alguma coisa, ela até cria umas musiquinhas lá, umas piadas, mas que ela não cria, ela está puxando da base dela. Né? E aí vem a questão mais importante, gente, porque pegando no site da OpenAI, é exatamente isso assim, ó. O ChatGPT foi um modelo, um gêmeo criado aí, antes era o Struct GPT. Mas, assim, o objetivo dele é seguir uma instrução num prompt, né? O pessoal fala que 80% das crianças dos bebês que estão nascendo hoje vão trabalhar em profissões que a gente não conhece, ainda não foram inventadas, né? Prompt Engineering, por exemplo, é uma profissão que já está pagando mais de $100 mil nos Estados Unidos. E aí a gente começa aqui, ó, aprender a usar para depois virar engenheiros de prompt. Então, ele segue uma instrução num prompt para providenciar uma resposta detalhada. Então, ele não foi feito
para uma série de coisas que a gente quer usar ele. Né? Ele vai seguir as suas instruções, ele é um assistente. Então, você tem que dar as instruções para ele do que ele fazer. E esse que é o grande problema, que muitas vezes a gente está esperando que ele resolva os nossos problemas e a gente não sabe nem como instruí-lo a resolver esses problemas. Né? Mas o objetivo dele é ser um assistente. Tá? Por favor. Posso nunca falar que a próxima versão é uma versão mais intuitiva. Porque eu já ouvi isso falar, a próxima versão do ChatGPT que vai vir, ela é mais intuitiva do que a anterior. Eu acho que ela é mais pré-treinada. Ela é mais pré-treinada e o objetivo, pelo menos da OpenAI, é que ela não seja mais intuitiva. Alguém pode criar uma inteligência artificial que será mais intuitiva? Pode, mas não é o objetivo, mas pode. Fabiano, eu tenho uma pergunta. Em termos de competição geral e, né, no nosso mercado, entre escritórios, é quem melhor treinar o ChatGPT, ou seja, é quem criar os melhores prompts? Eu diria que sai na frente? Assim? Eu acho que sim, mas vamos esquecer um pouco o ChatGPT, quem souber usar melhor a tecnologia. Né? Hoje nós estamos falando do ChatGPT, esse é o assunto da moda, mas é quem saber... Então, assim, hoje é quem sabe usar melhor o ChatGPT, quem sabe fazer os melhores prompts, quem sabe extrair dele mais. Amanhã pode ser outra coisa. Então, é quem sabe usar melhor a tecnologia. Hoje realmente esse é o assunto do momento. Então, quem sabe extrair mais dele provavelmente não. Consegue sair na frente, consegue entregar mais para o seu cliente. Bom, então vamos lá, pessoal. Estou falando aqui das configurações dele. Então, aqui começa... Eu até vou querer mudar. Não sei se vocês já viram isso aqui. Opa, só passar para outra tela. Isso aqui, pessoal, é o chamado Playground. Tá? Isso é uma plataforma que foi criada também pela OpenAI, que serve para você testar a inteligência artificial que você quer usar. Eu trouxe isso aqui porque interessa aqui para nós muito mais aquilo que está ali na direita. Depois a gente vai passar rapidamente, depois eu vou explicar isso, está nos slides. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso aqui são as configurações... Uma das configurações que a gente tem hoje no ChatGPT, que é a temperatura, o máximo tamanho de resposta, que pode chegar até 4.068, salvo engano, os tokens que eles usam. Aí tem frequência de penalidade e tal. Então, isso aqui, o Playground, é algo também, como o ChatGPT, ele é gratuito, onde você pode vir, por exemplo, testar seus modelos. E a gente vai ver aqui, ó, que no o GPT-3, que é o que eu estava comentando aqui agora, ele tem alguns modelos de linguagem. Tá vendo? Ele tem esse Text DaVinci 003, que é o mais usado, que é o que usa o ChatGPT, tem o Curie, o Babbage, tem outros modelos aqui de linguagem. Mas eu quis mostrar isso aqui para vocês, só para vocês entenderem aqui que essas configurações que nós temos aqui no Playground são as mesmas que a gente tem no ChatGPT. As principais, eu trouxe aqui as 3 principais, mas são várias, acho que chega a quase 10. Então, o primeiro é esse, que é a temperatura, tá? Que vai de 0 a 1. E eu falo, por que isso aqui é importante? Isso aqui ninguém sabe, muito pouca gente usa isso. E por que é importante? Então, a primeira coisa, quando você vai começar um chat com ele, você pode falar assim, olha, usa a temperatura de 0 a 0,2. Usa a temperatura 0. Quando você manda ele usar a temperatura 0, ele não vai criar nada. Ele só vai pegar aquilo que é verdade. E por isso que é comum a gente ter as respostas dele ele criando jurisprudência, mas quando você usa 0, a tendência, eu vou falar assim que ele não vai criar nada, mas a tendência dele criar é muito baixa.
né? Então, isso aqui é a criatividade e a aleatoriedade dele. Eu deixei como randomness, né? Mas, assim, então, esse é o primeiro parâmetro. Onde que vocês vão colocar esse parâmetro, gente? No início do chat, no meio do chat, na hora que você estiver ali com ele. Escreve uma cláusula para mim, ou traz escreve uma peça para mim onde você vai colocar alguma jurisprudência boa nesse sentido, mas usa uma temperatura 0. Por quê? Porque se você não coloca isso, ele vai sempre usar 1. Ele geralmente usa o 1. O 1 é o parâmetro, tanto vocês viram aqui no Playground, que ele estava em 1. Eu acabei de abrir ali, ó, ele tá em 1. No Playground eu acho que ele chega até 2, mas no ChatGPT ele geralmente está no 1. Ou seja, ele vai criar muito. Você usar o 0. Quando você manda ele ler em outros casos, por exemplo, que eu já estou usando esse framework de ler documento, eu mando ele usar 0 sempre. Por quê? Para ele não criar nada. Então, esse é o primeiro parâmetro, talvez até o mais importante, que é a temperatura. Então, acho até esquisito, né, se falar assim, a temperatura. Né? O outro parâmetro muito importante é o que eles chamam de diversity penalty, que esse vai de 0 a 2, que é a variedade. Então, por exemplo, se você coloca esse parâmetro muito perto de 0, ele vai repetir muitas palavras. Isso aqui é a repetição ou a variedade de palavras. Se você coloca no 2, ele vai usar umas palavras que você nunca viu na vida, né? Então, assim, esse é um parâmetro também que vai de 0 a 2, e assim, você pode colocar 0.1, 0.2, 1.1, 1.2, dependendo de quão variado você quer que seja a resposta dele, o texto que ele vai te entregar como uma resposta. E o terceiro parâmetro, que é esse que a gente é 4096, que é o número máximo de tokens que ele vai entregar na resposta dele. Um token, gente, bem mais ou menos corresponde a uma palavra. Tá? Então, é o tamanho da resposta que ele vai dar. Também você pode definir, eu quero uma resposta mais curta, eu tenho que escrever um texto de 500 palavras. Na verdade, quando você tem que escrever um texto de 500 palavras, você mesmo fala com ele, escreva um texto de 500 palavras com esse conteúdo. Mas você também pode limitar a resposta dele ali através desse max token. Então, essas são talvez as principais configurações dele, mas tem uma série de outras, tá? Tem penalidade, você colocar alguma penalidade por algum outro tipo de variedade. Então, tem uma série de coisas que vale a pena vocês explorarem. Isso aqui é muito pouco explorado pela gente. E, às vezes, a gente não é nem conhecido pela gente. Mas você pode determinar para ele ali o que é para ele usar desses parâmetros. Alguma dúvida, pessoal? A diversity penalty, eu não vou lembrar aqui. Lá, está como 0 ali o frequency penalty dele. Está como 0. Mas exatamente, ele repete muito, mas também se você coloca muito, até passou de 1, ele começa a usar umas palavras bem diferentes, assim, que existem, mas são diferentes. Tá? E aí, gente, a gente chega aqui nos prompts, né? Como eu disse, hoje uma profissão já bem remunerada, diga-se de passagem. Mas só para a gente falar um pouco aqui de boas práticas, né? Então, quando a gente está usando o ChatGPT, o que é muito interessante para ele, aí vamos pensar aqui nós advogados, né? Você pode dar a ele uma identidade. Você pode falar com o chat, e você deve falar com o ChatGPT. Então, eu quero que ele escreva um contrato civil, por exemplo. Você pode falar, você é um advogado civil sênior e vai escrever para mim uma cláusula tratando disso, disso, disso. Se você coloca assim, escreva uma cláusula tratando disso, 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 a resposta dele vai ser uma. Se você dá a ele uma identidade, você é um advogado, tal, 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 tantos anos de formado, até nesse nível de detalhe eu já vi prompt chegar, mas tantos tempos de formado, especialista nisso e tal, escreva uma cláusula tratando do assunto tal. A resposta vai ser completamente diferente. Então, você dar a ele uma
identidade na hora de executar a tarefa é o primeiro, vamos dizer assim, seria o primeiro passo para você ter uma resposta bem melhor e bem mais assertiva dentro daquilo que você precisa ou daquilo que você espera. Um outro que eles chamam aí de knowledge, mas que na verdade é o contexto, é contextualizá-lo, né? É muito comum também. A gente faz um pedido a ele sem contextualizá-lo de uma situação. Então, basicamente, você é um advogado, tal, que está escrevendo um contrato que trata desse assunto e eu preciso colocar uma cláusula. Eu até fiz isso hoje, gente. Eu coloquei aqui nele. Eu não salvei aqui, não. Eu coloquei aqui nele assim, escreva uma cláusula tal para rescisão de empréstimo. Ele escreveu uma cláusula geral horrorosa, inclusive. E olha que eu não sou nem especialista na área, né, Ju? Aí, depois, coloquei uma persona para ele, contextualizei ele a situação, a cláusula foi muito melhor. Foi uma cláusula muito mais bem escrita. Então, também é muito importante você aí dar um contexto ao seu prompt. O que eles chamam de traits aqui, eu tentei mais ou menos colocar como exclusões e inclusões. Você deve dizer para ele o que ele deve incluir, o que ele não deve e o que ele deve excluir nas respostas. Então, por exemplo, no ramo da criatividade, né? Eu já teve caso de eu virar para ele e falar assim, me dá um nome de empresa para fazer, ou me dá um nome lá da equipe que vai revisar os pops, mas não usa a palavra pop. Porque senão ele coloca lá, pop isso, pop aquilo outro. Mas você pode falar assim, não usa isso, usa aquilo, traz isso na sua resposta. Então, tudo isso são aspectos aí do prompt que é importante. E lembrando, gente, isso nós estamos falando de uma profissão já existente, prompt engineering, que é basicamente saber explorar o que o ChatGPT tem para te oferecer. Não o ChatGPT, mas todas essas inteligências artificiais. Outra coisa, você pode dar passos para ele chegar em determinada coisa. Olha, faz isso, depois faz aquilo outro para você me dar uma resposta. Então, você explicar para ele como que você quer que ele chegue em determinada resposta. Tá? Eu diria, inclusive, que esses 4 são os principais aspectos para você observar na hora de perguntar. Como agir? Vamos pegar o caso, ficando no caso aqui dos advogados, mas é isso, olha só. Você escreva um contrato, ou escreva uma cláusula contratual para mim, que primeiro cuide desse assunto. Depois, de forma menor, cuide desse, para depois chegar no terceiro. Esse é um exemplo. É muito comum, muito mais comum, às vezes, na programação ou numa ciência exata. Faz isso para depois fazer aquilo. Mas um exemplo seria, aborda esse tópico, depois aborda esse, e não deixar ele assim, crie uma cláusula, né? Isso, ou na divergência, trate primeiro desse aspecto, depois daquele aspecto. É como se fizesse isso. Né? Então, é a forma dele, assim, como ele pensar. É basicamente você falar com ele assim, pense dessa forma. Sabe? Que aí, gente, é aquele negócio que eu falo do assistente. Se você quer ter o ChatGPT como assistente, você tem que treiná-lo para ele te atender. Eu quero que ele atenda a minha necessidade. Eu não quero que ele atenda a necessidade geral. Ele tem que atender a minha necessidade e até, muitas vezes, a minha forma de pensar. Aí ele vai funcionar do jeito que você precisa dele. Né? Então, é assim, é treiná-lo para que ele pense e haja e chegue às conclusões que ele chega hoje da mesma forma, mas de uma forma muito mais estruturada e da sua forma, da forma que você precisa dele. Então, eu diria que esses são os 4, os principais. Depois, o que a gente tem aqui é muito de ser específico, tanto na tarefa que você vai mandar ele fazer, como no objetivo daquela tarefa e, se você precisa em determinado formato, também no formato. Né? Então, é assim, procurar ser muito específico naquilo que você tá pedindo para ele fazer, tá mandando, eu não sei nem mais se é mandar ou pedir. Porque às vezes você manda, às vezes eu tenho esse costume, às vezes eu peço alguma coisa para ele faz, eu falo assim, obrigado.
Mas é a gente ser bem específico aí nos comandos que a gente está dando para ele. Com o assunto, e depois eu começo a fazer começo a alimentar o prompt, né? Depende muito do seu objetivo. Então, é assim, qual é o seu objetivo com aquilo ali? É escrever uma cláusula? Então, é melhor começar com a persona, com o contexto. Talvez você nem vai precisar dar os steps para ele, também o que incluir, não excluir, mas talvez você comece com a persona, com o contexto. Não existe uma fórmula única, mágica, e é essa que vai funcionar. Tanto que, por exemplo, quando a gente fala dos parâmetros, dependendo do seu objetivo, é melhor que ele seja criativo. Dependendo do seu objetivo, é melhor que ele não seja. Então, não existe uma fórmula mágica. Eu, por exemplo, quando eu quero que ele valide um trabalho, algo que eu já fiz, eu nem uso a persona. Porque eu falo assim, olha, principalmente código de programação, olha, esse código aqui tem como melhorar? Aí eu nem preciso usar a persona, é muito mais eu contextualizar para ele o que é aquela situação. Quando eu quero que ele crie alguma coisa, aí eu começo pela persona. Então, varia muito do uso e do seu objetivo. É engraçado que a gente cada vez mais se aproxima dessa lógica de pensamento de programação, né? Me lembrou muito um vídeo que o pai vai ensinar, não sei se vocês já viram, que o pai vai ensinar para as crianças como fazer os comandos dentro de uma linguagem de programação. Aí o menino vira para o pai, e a ideia é que ele passe uma geleia no pão. E aí o menino vira e fala, você vai pegar a geleia e vai passar no pão. Aí o pai pega o vidro da geleia e começa a esfregar no pão. Aí o menino, não, você tem que colocar a geleia. Ele, não, mas o que você escreveu aqui para mim passe a geleia no pão. Então, você começa a refinar esses comandos, que é uma coisa que está super aproximada da própria linguagem de programação. Até porque a gente tem que lembrar que nós estamos falando com uma inteligência artificial. Com uma inteligência artificial ainda, né? Mas começa. Agora, eu acho que como tudo é uma evolução, e primeiro, é uma questão de, assim, qual é o objetivo, né? Então, é a mesma coisa. Quando o estagiário, né, chega lá no primeiro dia de trabalho, você tem que... A gente até brincava com ele, né? Vai lá e pega envelope redondo para a gente mandar circular e tal. Mas era sempre assim, olha... Você não virava para ele e falava assim, toma esse pilha aqui e vai tirar xerox. Vai lá na copiadora que fica em tal andar, procura fulano vai liberar a máquina para você poder tirar xerox. Então, você vai dando as instruções até o momento em que ele já sabe onde que as coisas funcionam. Exato. Então, assim, é uma evolução. E aí é uma evolução também do contexto e da própria ferramenta. Gente, nós temos que lembrar que o ChatGPT, embora o modelo GPT tenha 8 anos, o ChatGPT não tem 1 ano. Ele foi disponibilizado em novembro do ano passado. Então, assim, isso tudo é uma evolução. E é uma evolução para a gente também, né, gente? Assim, nós agora que nós estamos aprendendo a usar aqui agora também a ferramenta, né? A inteligência artificial, as ferramentas. A era da internet de escada. Sem querer entregar a idade aqui. A era da internet de escada. Que a gente usava de madrugada, que era um pulso só, né? Mas é uma evolução, gente. Assim, eu acho que como toda tecnologia. Eu achei bem interessante a programação. Você recomendaria hoje que os advogados também fizessem curso de programação para interagir melhor com a tecnologia? Olha, eu vou te falar assim, total. Eu tenho um menino de 7 anos e um de 4. Eu já estou ensinando o de 7 a programar. Porque, não só os advogados, porque, sim, de novo, gente, não é saber programar, é os conceitos básicos de programação. Até porque quando você sabe os conceitos básicos de programação, você programa em qualquer linguagem e tudo mais. Porque já te dá. E aí vem a grande questão, tanto do ChatGPT, que é assim, hoje nós temos resposta para tudo, mas a gente está fazendo as perguntas corretas. Basicamente é isso. Então, assim, você quer que ele faça um programa para você, você consegue fazer.
A grande vantagem do ChatGPT para mim, aí pegando meu exemplo pessoal, era aquilo que eu demorava 6 meses para fazer, agora eu faço em 2 dias. Às vezes, algo que demorasse ali 6 meses, hoje você consegue fazer em 2 dias. Por quê? Porque ele facilitou esse trabalho. Agora, você tem que saber perguntar para ele o quê. Então, entrando um pouco na área de programação, eu acho que mais do que os advogados, eu acho que todo mundo eu falaria assim, pelo menos entenda o básico, conheça o básico de programação. Pode ser até um próximo Conversas Invertidas é ensinar a programação, básico de programação. Mas brincadeiras à parte, assim, eu acho que você precisa conhecer para você saber, para você poder extrair mais das ferramentas. Fabiano, se você tivesse um escritório hoje, você treinaria a sua equipe ou você traria imediatamente pessoas, engenheiros, ou pessoas que tenham conhecimento de prompts? Eu costumo falar assim, essa é uma pergunta difícil, por quê? Porque ao mesmo tempo que o engenheiro de prompt vai saber mexer muito bem no ChatGPT, ele não entende nada de direito. E você aliar isso, é aquele negócio assim, você vai saber fazer as perguntas certas. A equipe entende de direito, mas não é engenheiro de prompt. Eu acho que talvez você teria que conciliar um pouco dos dois. Porque é muito difícil, assim, fazer as perguntas certas é muito difícil. Saber o que você quer. Eu costumo falar isso, que eu também já trabalhei em grandes empresas, existia sempre aquele conflito assim, entre o TI e o negócio, né? Porque o negócio pede uma coisa, o TI faz exatamente o que o negócio pediu, só que o negócio não pediu certo. Aí o negócio fala assim, poxa, mas eu te pedi. Não, mas você, é o passar o pote de geleia no pão, né? Você pede pro TI, cara, eu preciso que você passe geleia no pão. Ele vai ele vai passar, mas ele não foi bem instruído. Então, esse conflito que a gente tem nas empresas, e é muito comum, eu vejo no dia a dia, até nas equipes de desenvolvimento, é que gera essa dificuldade de responder assim, é melhor eu ensinar minha equipe a programar, meus advogados a programar ou meus programadores direito, sabe? Então, acho que gera essa dificuldade, porque nenhum dos dois... Os dois precisam se desenvolver nas duas coisas. Talvez ainda, eu acho que hoje... Talvez seja mais fácil ensinar os advogados a ter pelo menos entender a lógica de programação. Perguntas, pessoal? Daí dá para... Como é que a gente lida com a questão ética da informação confidencial do cliente e o ChatGPT? Porque a nossa posição até hoje tem sido de total cautela. Eu não coloco nada que é informação do cliente ali, porque ninguém sabe bem como é que vai lidar com aquilo. Mas como é que é a sua visão disso e como lidar? E o que você imagina também para o futuro, né? Aí a gente tem... São duas discussões, né? Então, a primeira... Eu estou até com o ChatGPT aqui. A primeira é que nós temos já um parâmetro nele aqui, ó, aqui embaixo. Opa. O meu pessoal aqui, então não está no plus, não. Mas quando você já tem um parâmetro dele aqui, para você ter controle de dados. Então, hoje, você já pode falar que você não quer que use os dados para treinamento. Isso é suficiente? Não. Eu acho que não. Por quê? Porque, de qualquer forma, você está num ambiente de internet, você está num ambiente que você pode estar com alguma situação ali de vulnerabilidade daquela informação. Já ajuda, porque vocês estavam reclamando muito isso, né? Eles estão usando o meu chat. É engraçado isso, né? Porque você quer usar a ferramenta gratuita, mas não quer que as pessoas usem a ferramenta que você está usando de forma gratuita para poder treinar a inteligência deles. Então, assim, o que eu recomendaria e o que eu costumo... E aí, assim, é não colocar dados sensíveis lá, né? Até porque, assim,
eu não consigo, talvez, imaginar alguma situação em que eu preciso colocar o dado do cliente lá. Até para contextualizá-lo, você pode falar assim, é um cliente que tem essa situação, tal, tal, tal. Então, acho que esse contexto não precisa envolver dados sensíveis e eu não recomendaria colocar dados sensíveis. A Amazon, a Apple, o Samsung, várias empresas. Eu vi recentemente que várias empresas, a Amazon, Samsung, Apple, estão proibindo os desenvolvedores jogarem os códigos lá dentro, porque eles estão pedindo para o ChatGPT melhorar e divulgando códigos-fontes ou questões das empresas, né? E até que ponto, quando a gente fala, não quero que você utilize essa linha de código para treinar um modelo, será que a gente tem certeza que eles não vão armazenar isso, né? Não, exato, então é um porque é isso que eu falo, grande, mesmo né? que você coloque aqui que não é para usar como para treinamento e nem manter histórico muitas vezes, até que ponto que realmente isso não será feito, né? Então, esse cuidado, gente, assim, de novo, a tecnologia é nova, as discussões são novas, então todo cuidado é pouco aqui, né? Ô, Marcelo, mas eles são suspeitos, né? Porque eles também estão na guerra para ter inteligência artificial. Então, se não usem, né, a dos outros. É questão concorrencial, né? Com certeza. Total. Mas dá um receio. Pegando o gancho na fala dela, conversando aqui com o Daniel até, ontem a gente viu um evento que uma advogada nossa estava participando, um evento até de escritórios internacionais, e inclusive citava países que estão banindo. E Daniel até colocou aqui agora, eu não vi todo o material, mas por diversos motivos. Um deles é o que ela colocou, é a divulgação. Outros é a questão de emprego. Como é que você vê isso? Como é que você acha que vai ser o comportamento? O Cristiano até estava comentando da reportagem no Valor, e eu vi, inclusive, que o presidente, né, o fundador do chat, foi convocado já pelo Senado americano. Já foi no Senado americano. Como é que você acha que isso vai evoluir? Na verdade, sim, gente, a evolução ela vai acontecer de forma natural. Há 10 anos atrás, a gente estava discutindo, talvez até hoje, legalidade do Uber, né? Estamos discutindo, até hoje, muitas vezes discutindo legalidade de Airbnb e tudo mais. Então, sim, são tecnologias que vieram para ficar. As limitações, elas precisam existir e cada país, cada governo, cada um vai definir qual que é a melhor licitação. Então, por exemplo, na China ele foi banido porque lá é assim, eu mando, vocês obedecem. Né? Aqui está banido. Mas eu acho que assim, a discussão ela é saudável. Você tem que ter a discussão dos limites, do que pode ser utilizado ou não. Mas é uma tecnologia que veio para ficar. Não é que veio para ficar e não chegou agora. A inteligência artificial isso existe há 70 anos. Então, assim, a questão agora é que a gente vai evoluir nas discussões para se chegar num consenso daquilo que cada sociedade vai aceitar. A grande questão é que, sim, você tem algo muito novo, onde você começa a ter abusos, e é exatamente o que está acontecendo nesse momento. A partir do momento que você começa a ter abusos, você entra numa discussão de regulamentação e de como deve ser usado. Então, assim, vai evoluir, a tecnologia vai evoluir, a forma de uso vai evoluir, isso é natural, e apesar das limitações, apesar da briga dos governos para que isso seja limitado, e ele tem que ser limitado em alguns aspectos, sim. Não, já está paga, né? Você, por exemplo, para você usar o GPT-4, você tem que assinar. Não, você tem que usar você tem que usar no Plus aqui, né? O 4 é o que vai até 2022. E ele está mais atualizado. Mas quando você atualiza, ele já a versão paga já é você já pode usar o GPT-4. Que é o modelo 4 deles, né? 4.0. 4 já está. Bom, pessoal, aí eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se quer perguntar alguma coisa, aproveita que ele está aberto aqui, ó. Um escritório chama
Brock, alguma outra coisa, não lembro mais o nome. Mas ele restringiu, aí fez um texto enorme no Migalhas, falando que eles estão com medo e aí tipo, tentando mostrar alguma coisa positiva nisso. Mas tipo, que não pode, eles restringiram o chat e várias outras. Talvez a preocupação foi proteção de dados, né? Sim, só que ao invés de treinar as pessoas, eles tipo, bloquearam. Pois é, porque essa aqui é a questão, gente. Assim, como tudo, o problema são as pessoas, né? Então, assim, de novo, a gente estava falando mais cedo, né? Vai ter que regulamentar igual regulamentou energia nuclear. Qual o problema da energia nuclear? São as pessoas usarem para fins não benéficos, né? E aqui é a mesma coisa. Então, assim, quando você parte para um bloqueio desse, para um tipo de coisa... E, assim, nós estamos tendo todo tipo de discussão também em cima do ChatGPT. Discussão de copyright, discussão éticas. Então, todo tipo de discussão hoje já está existindo, não só em cima do ChatGPT, mas das inteligências artificiais como um todo. E a tendência é que essas discussões só aumentem, porque a tecnologia também está evoluindo e o que está sendo divulgado, entregue para todo mundo, está só evoluindo, né? Como eu disse, assim, hoje você já tem prompt to vídeo, prompt to image, você tem prompt para tudo aqui agora. Então, a tendência é que a discussão aumente. Não, isso que você comentou, a gente tem usado muito o Midjourney, que é a inteligência artificial de imagem. E tem muitas discussões disso, né? Porque a base, exato, a base da inteligência artificial é o que já existe no mundo, né? Então, quando você pede ela para criar alguma coisa, já tem artistas que estão... Já estão boicotando as ferramentas e reclamando. Porque, não, tem inspiração na minha arte, naquilo que eu desenvolvi. A própria questão de padrões humanos, né? Construa uma imagem de uma mulher bonita. E geralmente a mulher bonita ela é loira, malhada, não sei o que. Então já tem. É isso que eu falo. É legal. Todo tipo de discussão em cima dessas ferramentas, porque o que está acontecendo é isso. A própria base do ChatGPT é uma base que foi criada de alguma forma. Então existe uma discussão de copyright lá. O edital lá é assim, não, esse edital fui eu que fiz, eu preciso receber aqui que o ChatGPT está copiando o meu edital. Então, assim, nós vamos ter todo tipo de discussão. E essa questão mesmo de uso, né? Porque você fala assim, é melhor bloquear do que ensinar as pessoas a usarem. Gente, pode ensinar as pessoas a usarem, não tem problema. Mas uma pessoa que estiver mal intencionada vai usar de forma mal intencionada. Teve um fotógrafo também que ganhou um concurso de melhor fotografia e recusou o prêmio, porque ele falou, não, a minha fotografia foi feita num aplicativo dele. Mas quantas pessoas não usaram? Tem, porque agora aí é aquela questão de voz, assim, de novo, aí são os cuidados com a tecnologia, mas o que está tendo de tudo. Curiosidade, que um dia o estagiário meu estava falando que ele joga tudo no ChatGPT. Eu falei, Diego. Olha não isso. Não fala o nome. E aí ele falou, não, mas eu faço eu pego a ideia, etc. E o professor, se eu jogar, ele pergunta, ele fala, ChatGPT, foi você que criou esse texto? Ele joga lá e a gente estava brincando, escreveu um cartão de casamento, inclusive. Falei, ninguém vai saber, né? Ele falou, vai sim, joga lá que ele vai falar que foi ele que fez. Só que eu fiquei me perguntando agora... assim como direitos autorais, se você escreve um texto, não é porque a pessoa modificou uma palavra que o texto é dela, né? Você tem questão de todo de referenciação. Se ele modificar, mas de uma forma ainda não tão estrutural o texto, dá para saber se é o ChatGPT, ele consegue... Consegue. Já existem ferramentas, inclusive, para validar se aquele texto foi escrito ou não. Condenou o advogado lá, porque entrou com uma petição, um requerimento, utilizando o chat? Foi essa ferramenta? Porque já existem ferramentas hoje. Como é que o desembargador descobriu que... eu não sei se... Eu não conheço esse caso. Eu não conheço esse caso. Mas, assim, a grande verdade, assim, hoje já existem ferramentas para validar, inclusive, principalmente no meio universitário, né? Estava tendo muitos trabalhos que estavam sendo desenvolvidos pelo ChatGPT e não pelo aluno. Então, já foram criadas ferramentas que conseguem detectar
se aquilo foi escrito por ele ou por outra pessoa. Isso já existe. Mas eu concordo. Eu acho que assim, o próprio conceito de propriedade intelectual vai acabar mudando, porque é muito difícil. Até que ponto, quanto que você pode mudar para ter ali direito à propriedade ou não, autenticidade ou não. Então, isso já era uma discussão difícil, principalmente pós-Google, e ela se tornou ainda mais difícil agora, né? Eu acho que você está falando do conceito de inovação, que inovação não é inventar uma roda de novo, mas sim atribuir uma nova perspectiva a algo já existente. Mas um dos conceitos de inovação é esse, né? Que é você melhorar ou atribuir uma nova perspectiva ou atribuir um novo uso a algo já existente. Isso é um dos conceitos de inovação. Então, sim, vai continuar existindo. É criar algo novo, é melhorar algo. Aqui nós estamos discutindo muitas vezes que assim, é roubar ideia mesmo, né? Mas isso... A gente, igual no meu processo seletivo lá, é completamente obsoleto com o chat, porque eu pedi para ele escrever uma redação em tema tal para o português, como ele discorre ideias e fazer uma contestação de uma inicial da equipe, já com a matéria da equipe que ia entrar. Isso é uma das etapas técnicas. Hoje, se ele joga lá no chat... Mas olha como é que vai ser ótimo. Agora nós vamos voltar ao processo antigo, que ele vai ter que sentar na sala de reunião, deixar o celular do lado de fora, escrever, fazer na mão. Eu falei, chat, me dá ideias de um processo seletivo novo, de como te usar. Ele veio com vários casos mirabolantes para a pessoa ter que resolver através dele. Super legal. E aí, essa aí de voltar a pessoa lá no escritório, eu não tô querendo ele não tá achando muito, sabe? No dia a dia não vai ser isso que ele vai... Ele não vai ficar numa sala sem nenhuma tecnologia. Mas aí vem aquela grande questão, a própria discussão lá da prova com consulta e sem consulta, esse tipo de coisa. Que é assim, o que você espera daquele profissional? Você está fazendo esse teste para ver o quê? Se ele sabe escrever. Aí vem uma discussão que a gente tem muito hoje, assim... que principalmente os mais jovens não sabem escrever. VC virou você virou VC, que não sei o que. Então, assim... o que talvez pode ser isso. Olha, cria um excelente prompt aqui para eu poder analisar. A experiência que a gente teve foi essa. A gente resolveu criar... A gente sempre pede uma redação para ver como que o estagiário escreve. Aí eu pedi para o ChatGPT criar o tema da redação e me indicar os 5 pontos que eu tenho que analisar na redação que vier. E aí eu coloquei uma instrução para o estagiário. Então eu falei, olha, você pode usar o ChatGPT, mas se você usar, você me apresenta o prompt e as alterações que você fez no texto. Porque aí eu quero ver como é que ele pensou e como é que ele usou o ChatGPT. E algum usou? Todos usaram? Ainda não. E aí chegou um e eu olhei, o texto estava muito bom, eu falei... Foi no ChatGPT, peguei, joguei no Content Detector e era humano. Era humano? Então, aí eu falei, pode chamar esse para entrevista. Tem uma dicotomia, que olha só, a tecnologia está disponível, e o que nós estamos buscando hoje, as pessoas vão saber lidar com a tecnologia. Exato. Então, você faz um processo seletivo, e você quer que a pessoa não use a ferramenta, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, você quer que ela tenha habilidade para lidar com a ferramenta. Então, eu acho que talvez o processo uma resposta muito bem feita pelo chat, é que eles são criar os prompts corretos, ele tem uma cabeça de programação, ele sabe usar, então talvez seja um skill interessante. Mas eu quero a honestidade também dele falar que ele usou, né? Claro. Não, e é esse que é o ponto. Mas aí deixa eu coisa, olha, você pode usar. E é esse que é o ponto, assim, acho dessa discussão, assim, o que a gente precisa aprender? Que nós também temos que evoluir no nosso processo seletivo. Assim como a gente tem que evoluir na educação, né? A discussão da evolução na educação, principalmente com tecnologia, ela já vem aí de 10, 15 anos. Agora ela talvez até acelerou, mas é isso, assim. O que a gente quer que as pessoas aprendam efetivamente? O que a gente espera do candidato do nosso processo seletivo? Né? É isso. Eu prefiro um cara que sabe fazer um prompt maravilhoso do que alguém que não vai errar uma pontuação aqui, mas não tem conteúdo nenhum. Coisa interessante, né? A gente vai ter uma pessoa muito bem formada, muito qualificada, para entregar um determinado resultado. Imagina uma pessoa não tão qualificada tecnicamente, talvez não estou em uma faculdade de primeira linha, e que vai saber criar os prompts, usar bem a tecnologia, que vai entregar um resultado melhor que esse profissional muito bem formado. A gente vai viver essa situação. Mas a gente já vive, né?
Mas a questão não vai ser técnica, né? Aí a gente já entra para outra discussão, porque a questão que vai ganhar jogo é a experiência do cliente, não vai ser técnica. Porque técnica vai ser o básico, que todo mundo vai ter mais ou menos igual. Então a gente entra para outras coisas. Entra na discussão do objetivo nosso, inclusive, enquanto escritório. E a gente fala da humanização das coisas, né? Que a gente vem falando bastante. Inclusive, a Lédia testemunha aqui que lá no processo seletivo da Localiza tinha uma tirinha da Mafalda e ela era em branco. E a pergunta era: o que a Mafalda está pensando? E aí as pessoas escreviam que ia para o departamento jurídico, escreviam petições. Esperando criatividade. Esperando criatividade das pessoas. Então, eu lembrei disso. Ela está pensando muito na decisão do STF, né? Mas é isso, assim, a gente vem, né, falando dessas coisas humanizadas mesmo, de experiência. E cada vez mais, como aquele cara que eu costumo citar, David Wilkins, de Harvard, falando, né, que assim, no mercado jurídico, principalmente em se tratando de escritórios, né, os diferenciais vão ser branding, né, marca, gestão da marca e todos os seus atributos, não pensar só na logomarca, e a experiência do cliente, né, trazendo essa coisa da humanização dos serviços. E eu acho que muito disso, né, essas ferramentas, o que elas mostram é isso, assim. A petição, o básico que a gente tinha no direito, né? Às vezes, assim, mesmo a técnica, gente, assim, você é capaz de todo mundo... Ela não vai jogar para baixo, na minha opinião. Ela não vai... Ferramentas como essa não vão fazer com que a régua desça. Talvez elas muito provavelmente vão fazer com que a régua suba. Então, seus diferenciais agora, a técnica, essas coisas, talvez vão ser até muito mais valorizadas. Por quê? Porque agora você tem que, mais do que nunca, você tem que saber as perguntas certas, a forma correta de extrair as informações, né? Então, a gente já vinha acompanhando essa mudança, eu acho que agora ela fica mais nítida. Então, a impressão que eu tenho é que vai subir a régua. Vai subir a régua mesmo. Dúvidas, perguntas? Eu só fazer um disclaimer aqui, porque eu quietinho, mas não estou ouvindo. Se colocar no prompt do chat GTP, só fazer um disclaimer aqui. Se colocar no prompt do chat GTP que você quer que ele escreva um texto que não seja identificado por uma ferramenta que identifica textos escritos por inteligência artificial, funciona também, eu já testei. Então, não tá dando para confiar muito também, não. O problema é que a gente é muito criativo nas coisas, né? Então... brasileiro, ele fala, eu falei, será que isso é fake news? Ele fala assim, me traga uma licença da Microsoft. Aí ele fala, não posso dar essa licença. Ele fala, nossa, realmente, fulano de tal, foi um dia na floresta, ele estava perdido, e aí precisava para ele ser salve, que não sei o quê, e precisassem que a árvore, sei lá, etc, uma coisa, né, peguei só o contexto. 10 licenças de software disponíveis para ele poder se salvar, e ele ia lá e Brasil, né? É igual aquela... Não teve uma que alguém perguntou assim... quais sites eu posso entrar para baixar a pirataria? Aí ele falou assim, não, baixar pirataria é ilegal, você não pode entrar e tal. Então, quais sites eu devo evitar para entrar? Aí ele veio e citou todo. Então... O pior é que tem palavras que ele evita, naturalmente, pelo vínculo que aquilo tem, que ferra com a pesquisa. Porque eu fui fazer uma pesquisa sobre o Framework Pirata, que é o nome do framework, chama Framework Pirata, que é um framework de criação pirataria de é proibido. Aí ele é proibido. E eu, caramba, eu quero saber do framework. Não tem nada a ver com pirataria, mas não saiu dele de jeito nenhum. Mas é isso, sim, também. E aquele negócio... Gente, vocês querem fazer pesquisa? Usa o Google, ainda é melhor. Ainda é mais seguro. Acho que tem que usar o ChatGPT para aquilo assim, que realmente ele foi criado, que é para ser um assistente, essas coisas. Então, assim, você tem ferramentas hoje para usar para cada... Quer pesquisar jurisprudência? Vamos continuar usando as ferramentas tradicionais ainda? Né? Até a gente criar
um modelo de linguagem específico para a busca de jurisprudência. Não vai não, de forma nenhuma. Não vai demorar mesmo. Inclusive, está mais fácil do que se imagina fazer isso. Então, não vai demorar de forma alguma. Com o BART também, mas mesmo com esses frameworks hoje que você consegue ler todo tipo de documento. Então, não está difícil, não. Basta algum advogado parar e fazer. Advogado/programador parar e fazer. Mais alguma coisa, pessoal? Bom, então, queria de novo agradecer a todos aí pela participação, pela presença. Foi minha primeira experiência aqui na Conversas Invertidas, foi muito legal, e agradecer de novo ao Cris pelo convite, a todo mundo aí pela receptividade e a todos vocês pela participação. Obrigado aí. Precisando de qualquer coisa, estou à disposição. Maravilhoso, Fabiano. Muito obrigado. Tema super relevante. Eu aprendi bastante aqui, porque a gente fica, às vezes, na superficialidade, né? E aqui entrou... né? Quando você vai aprofundando, é super interessante, porque tem muita gente falando, pouca gente fazendo. E uma coisa muito legal que eu gosto, né, de lembrar, que as tecnologias, né, a inteligência artificial, mas as tecnologias, de uma maneira geral, elas são superestimadas, né, no curto prazo e subestimadas no médio e no longo prazo. Então, agora está, né, como já entraram várias hypes, não tão quanto, né, a gente sabe das potencialidades da inteligência artificial, mas hoje muita coisa, né? Você tem que ter. Tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? A gente já vem passando pelo Legal Operations, passou pelo Legal Design, dentro do mercado jurídico, obviamente. E agora a gente vem com a inteligência artificial. É lógico que tem que ter programas sólidos, consistentes, treinamentos, equipes multidisciplinares, né? Às vezes trazer pessoas que têm o domínio, nesse caso aqui, dos prompts, mas lembrando que isso é uma maratona, né? Não é uma jornada de curto prazo. É lógico, obviamente, que se lançar algumas coisas no curto prazo, aproveitar isso como marketing também é super relevante, super importante, chamar a atenção para essas questões do que se tem utilizado, mas... De novo, né, o que vai ganhar esse jogo é uma maratona, é consistência, não só na adoção, né, da inteligência artificial, como também do Legal Design, do Legal Operations, enfim, de tudo. Quero agradecer, maravilhoso, estou super feliz com esse tema. Agradecer todos os patrocinadores, a gente vai disponibilizar lá também com o nome de todo mundo no YouTube, vocês podem divulgar também como material de vocês. E já a gente divulga as nossas próximas conversas invertidas. Lembrando que tem cerveja, fiquem à vontade, vamos trocar ideias. E esse papo continua, o Fabiano está disponível, eu também estou super disponível nas mídias sociais. Por favor, sigam o Inverso, compartilhem, por gentileza, marquem quando for tirar foto. A gente agradece muito, é muito importante para a divulgação do trabalho, não só do nosso trabalho, como do mercado jurídico como um todo, especialmente aqui de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Muito obrigado, boa noite.